Olá, tem muita criança que reclama de dor no pé, dor no joelho, nas costas, e a gente pensa aquilo, olha, deve ser dor do crescimento. Mas será que existe mesmo essa dor de crescimento? E como saber que não é outra coisa? Para este papo, convidamos a Patrícia Cassiano, que tem duas filhas, a Letícia, de 13 anos, e a Júlia, de 8, e o ortopedista Leandro Gregorucci. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. A Letícia não veio, mas a Júlia está aqui para bater papo com a gente, né? Sim. E, doutor, existe mesmo a dor de crescimento? Sim, existe. É engraçado que, na verdade, qualquer dor que acontece na infância, o público em geral, as mães principalmente, associam a dor do crescimento. Mas dor do crescimento em ortopedia é uma síndrome bem específica. Na verdade, é uma inflamação que acontece aqui no joelho, que foi descrita no século passado, foi descrita em 1903 por dois médicos, na verdade, que se chamavam Osgood, que é um americano, e Schiller, que era um suíço. Em ortopedia, tudo leva o nome de quem descobriu. Então, ficou síndrome de Osgood-Schiller. Então, que é a inflamação aqui na tuberosidade da tíbia, no joelho. Então, é só no joelho que acontece a dor do crescimento? Quando a gente fala dor do crescimento, sim, só no joelho. E isso daí, não, por exemplo, tem dor nas costas, é dor do crescimento? Não. Tem dor no pé do crescimento? Também não. São outras causas. Outros problemas que acontecem em crianças ativas ou que estão passando por alguma situação de uma maior atividade naquele momento e podem ou não estar relacionadas ao estirão de crescimento. Daqui a pouco a gente explica tudo isso, né? Então vamos saber com a Patrícia o que aconteceu com as meninas, se elas tiveram alguma dor de crescimento, Patrícia. Elas tiveram, sim, dores especificamente no joelho. Mas a Letícia já está bem, ela já está... E foi justamente de acordo com o que o doutor está dizendo. Ela fazia muita prática de ginástica, ginástica artística, numa fase de crescimento, então ela teve essa questão da dor. E a Júlia, ela também pratica esportes e relata essas dores especificamente no joelho, mas teve dor também no calcanhar. E essa dor nos dois joelhos? Os dois que doem? Não. Esse dói bem pouco, mas esse já dói mais. Não dói mais. E no pé, como é que é a dor? O pé era aqui. Não tenho mais essa dor, mas era bem aqui no calcanhar. E é uma dor suportável ou é uma dor assim que não dá para aguentar? É de vez em quando. Mas dói muito? Mais ou menos. Mas essa no calcanhar aí é uma outra causa, doutor? Então, o que acontece? A exemplo da Júlia e o que acontece na maioria das crianças, vocês têm que entender uma coisa. Os nossos ossos, eles crescem por uma cartilagem que nós chamamos de fise de crescimento. Então, eles sempre ficam, essa fise de crescimento, sempre fica na ponta dos ossos. Então, por exemplo, aqui no antebraço nós temos uma fise de crescimento aqui no punho e outra aqui no cotovelo. Então, no fêmur, uma aqui em cima, outra aqui embaixo e assim por diante. No calcanhar, também tem essa fise de crescimento. Então, se a criança pratica muita atividade física e tem muito impacto, você pode machucar essa região e acaba inflamando. E aí tem uma pegadinha. Muitas vezes passa no médico, passa no ortopedista, ele tira um raio-x, olha aquilo e acha que quebrou. E na verdade não, é a fise de crescimento que está inflamada pelo impacto. Interessante. Então, sabe, isso acontece muito em skatistas. Hoje em dia, os meninos, as meninas também estão fazendo muito skate e eles usam aquele tênis baixinho que não tem amortecimento. E tem muito impacto, Depois entendeu? a gente fala, então, como é que trata tudo isso, né, Rô? E, doutor Leandro, tem pergunta de telespectadora para você. É normal as crianças sentirem isso? Por que algumas crianças sentem a dor do crescimento e outras não? Olha, é comum sim as crianças sentirem essas dores e ela está relacionada realmente à fase de crescimento. Então você tem que levar em conta dois fatores. Primeiro, atividade física. Quando a criança realiza atividade física, pode ser esporte, pode brincar, pode jogar bola na rua, não interessa, mas é aquela criança ativa e muitas vezes que a gente considera super ativa, ela tem uma maior facilidade de inflamar. Então, entendeu? por isso que umas têm e outras não. não. E tem uma faixa etária que acontece mais, Sim. doutor? Como ela já tem essa facilidade de inflamar as fises de crescimento, no estirão de crescimento, que nas meninas acontece dos 8 aos 14 anos,
e nos meninos dos 10 aos 15 anos, mais ou menos, nesse estirão de crescimento, a inflamação se torna mais fácil. Bem a idade da Júlia aí. Exatamente. Conta pra gente, Patrícia, suas filhas começaram a apresentar as dores com que idade? Olha, é até interessante observar, porque está tudo batendo aqui. Eu estou lembrando da Letícia, a fase dela foi realmente, acho que entre 8 e 9 anos, que ela relatou essa dor, hoje ela já está melhor. E a Júlia tem 8. E ela começou a reclamar dessa parte do calcanhar, foi no ano passado, com 7, e agora com o joelho, né? E ela é super ativa. A Júlia é uma criança que não para. Além da atividade e a prática esportiva na escola, ela também é aquela criança que não para. Ela está sempre fazendo ponte, cambalhota, enfim. Então, como a gente não pode menosprezar quando as crianças reclamam de dor, né? E olha, pelo nosso WhatsApp também chegou pergunta de telespectador. Oi, meu nome é Rafael, eu tenho 9 anos e às vezes eu tenho uma sensação que minha perna congela. Será que isso é uma dor de crescimento? Ó, excelente pergunta. Na verdade, não. Essa sensação assim de que a perna está parada, muitas vezes não responde ao movimento, em criança está muito relacionada à atividade física. Então, ele fez muito esporte ou praticou demais, cansa a musculatura, ou seja, é uma fadiga muscular e ele pode sentir uma fraqueza. Então, normalmente acontece mais no final do dia, depois que já passou pela escola, fez atividade na escola ou fez alguma atividade fora de casa, e aí fica cansado e a criança quer continuar brincando. E muitas vezes sente essa falta de força. É aquela sensação, a gente falava antigamente, eu tô sentindo, a minha perna dormiu, que fica meio formigando. Uma cãibra? Isso, Pode ser uma então, cãibra? aí é uma Ou são outra coisas história. diferentes? Isso pode acontecer quando? Por exemplo, se você fica muito tempo sentado, e a criançada hoje fica muito tempo jogando videogame, né? Fica muito tempo sentado. E aqui na parte de baixo da nossa coxa, tem um nervo, que é o nervo ciático. Então, se você fica muito tempo sentado e comprime o nervo ciático, realmente você sente aquela sensação De dormência, né? formigamento, e muitas vezes você vai andar, o pé não funciona. Isso pode acontecer. Já aconteceu com você? Já. Eu sentar muito, assim, tá jogando com o Gui, e meu pé fica formigando toda a minha perna. E daqui a pouco, ainda no programa de hoje, tem também uma reportagem com um vovô muito especial que sempre registra a altura dos netos. No próximo bloco, vamos entrevistar um fisioterapeuta. Fiquem aí que a gente já volta. O Papo de Mãe sobre dor de crescimento está de volta e eu vou conversar com o Cláudio Casarini Júnior, que é fisioterapeuta. Cláudio, você recebe muitas crianças com dores de crescimento? Recebo. Como o Dr. Leandro já comentou anteriormente, eu recebo muitos pacientes, principalmente com dor na região do joelho, com a famosa Ausgutslatte, né, que é aquela dor anterior no joelho. E existe uma fisioterapia para aliviar essa dor das crianças? Existe. Existem alguns cuidados básicos que a fisioterapia pode atuar. Então, o uso do recurso do calor, do frio. Nós temos a grande dificuldade para usar o frio nas crianças, o uso do gelo. Mas normalmente são as crianças que são ativas, que praticam atividade física. Então, no esporte, o gelo já é bem introduzido dentro da prática. Então, acaba sendo bem aplicado. E uma forma de prevenção, por exemplo, a gente sabe que a Júlia tem dor. Existem exercícios para prevenir essa dor de crescimento? Existe. Existem ferramentas extremamente importantes do fortalecimento muscular e também exercícios para devolver a flexibilidade dessa criança, que ela adota um padrão doloroso de proteção. E os exercícios, basicamente, é restaurar a flexibilidade com os alongamentos, como também as técnicas de correções mecânicas. Então, ensinar a criança como poupar o joelho. E tem dicas, então, para as pessoas que estão em casa, que têm os filhos aí sofrendo com dores? Tem dicas de exercícios para passar? Sim, vou mostrar para vocês. Vamos pedir a ajuda da Júlia. A Júlia vai ser a nossa modelo aqui, para o Cláudio demonstrar. O Cláudio trouxe um material, né, Cláudio? Sim. Então, o que nós não podemos esquecer, exemplos do gelo. Então, é ideal que você faça uma bolsa de gelo, caso você não tenha uma bolsa como essa. Pode ser feito num saco plástico, coloque um tecido de proteção para não queimar a pele da criança e faz a aplicação. O ideal, pelo menos 20 minutos e no máximo 30 minutos, mas se a criança aceitar, lembre que é uma criança. Numa situação que o gelo não vai muito bem, a gente pode adotar o uso do calor,
que acaba sendo mais agradável também. No entanto, é só para minimizar o sintoma. Você já colocou gelo no joelho, Júlia, para aliviar a dor? Não, mas agora Não, fica a dica, então. exatamente. E a fita, para que serve a fita Então, elástica? a partir do momento que a gente vai começar o fortalecimento muscular, o fisioterapeuta ele já começa a nossa educação. Educação do paciente, exemplo, alguns cuidados básicos em relação à mecânica. Então, aquela criança que vai fazer um exercício, não tem ainda coordenação fina, coordenação motora, faz o agachamento, desviando excessivamente o joelho para dentro, agachando, jogando o joelho para frente. Então, a criança ela precisa ser educada quanto os exercícios que ela deve fazer e como poupar o joelho durante uma prática esportiva. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, usando um elástico. Abre, por favor, a perna, por favor. Muito bem. Vamos ficar aqui de lado, sim. Isso, perfeito. Você vai abrir bem a sua perna. Menos. Alinhe o seu pé. Dessa forma. E você vai fazer o agachamento da forma correta, onde você vai jogar o bumbum para trás. Então, aqui nós estamos fazendo um exercício para o músculo do quadril, juntamente com o músculo da coxa, e também eu vou trabalhar a musculatura também da perna, da panturrilha. Isso é bom para todo mundo, né? Isso acaba sendo muito bom para todo mundo. Por quê? Acaba dissipando um pouco as cargas e poupando a articulação do joelho. Mas isso também pode ser feito para a articulação dos pés, do quadril, trabalhando bastante o controle do tronco, onde você dissipa as energias e automaticamente você diminui a sobrecarga na articulação. E a sugestão é que as crianças façam em casa quantas vezes por semana, Então, Cláudio? sempre uma atividade física, ela tem que ser supervisionada ou por um fisioterapeuta ou por um educador físico. E o ideal é que depende de criança para criança. Como o Dr. Leandro já comentou, é uma grande demanda de atividade física. Não pode vir o fisioterapeuta ou educador físico e entre com uma quantidade ainda maior de exercícios. Então, essa demanda de exercício tem que ser controlada. E a bola? A bola é só para simbolizar, basicamente, atividades lúdicas. A gente não pode esquecer que é uma criança. Então, durante o fortalecimento, durante os exercícios, a gente precisa fazer atividades com bola, atividades interativas, porque a criança não vai participar e não vai agregar ao seu tratamento. Cláudio, muito obrigada pela participação agradeço. aqui no Papo de Mãe. Júlia, vamos sentar lá para a gente continuar o nosso papo? A gente já deu aqui, então, umas dicas para aliviar a dor, mas existem outros tratamentos, né, doutor? É isso mesmo. Todo paciente, toda criança que começa com esse quadro de dor do crescimento, você pode começar, a linha de tratamento segue sempre o que a gente chama de tratamento conservador. Ou seja, é a fisioterapia, como o Cláudio falou, a gente entra com uma medicação analgésica e anti-inflamatória. Aí é muito importante ter realmente a orientação de um médico, porque tem que evitar alergias e também se ver se aquela medicação é adequada para a criança. E também, principalmente, a reeducação no dia a dia. É engraçado que vocês podem ver nos filhos de vocês, mas muitas crianças têm um encurtamento grande aqui da parte posterior da coxa. E como que a gente vê isso? É simplesmente pedindo para eles sentarem no chão, com as pernas esticadas, o joelho esticado, e falar assim, ó, tenta alcançar a ponta do pé. Entendeu? Então, tem criança que não consegue passar do joelho. Quer dizer que criança tem que fazer alongamento também, né? Também tem. Patrícia, quando elas começaram a sentir as dores, elas chegaram a fazer exames de imagem? Fizeram exames de imagem, sim. O último da Júlia foi um raio-x dos joelhos. E foi o exame que foi utilizado para poder fazer esse diagnóstico, né? Tá. Olha, e a Larissa, que fez aquela pergunta no bloco anterior para o Dr. Leandro, ela também fez um comentário aqui. Vamos assistir. Mais ou menos quando eu tinha de 10 para 11 anos, que foi quando foi a minha primeira menstruação, eu comecei a crescer muito rápido. Dei o famoso estirão. E eu sentia muita dor no joelho e nas pernas. E aí, tadinha da minha mãe, normalmente eu chorava muito de dor, sempre fui muito fraca para dor. E ela passava aqueles gel que esquenta. Então, normalmente eu deitava e ela ficava fazendo massagem na minha perna, no joelho, até eu conseguir, assim, parar de doer. E tem indicação de massagem mesmo, Sim, doutor? Na verdade, é assim, a massagem ela entra mais como um componente analgésico. Então, porque você faz a massagem na musculatura, na articulação, no local em que está doendo muito, tem que tomar muito cuidado com a massagem, porque você pode piorar, você pode aumentar a inflamação. Realmente, o melhor tratamento no local da inflamação é o gelo. Mas se o gelo não tivesse sido aceitado, igual o Cláudio falou, pode colocar sim o calor. Tá certo, doutor.
E olha, no próximo bloco vamos conhecer o vovô Mauro Maciel, que tem 8 netos e gosta de medir a altura de todos. O Papo de Mãe sobre dor de crescimento está de volta e vamos logo conhecer o mural do vovô Mauro. O Mauro e a Cibélia, eles arrumaram um jeito de acompanhar o crescimento dos netos à distância. Mauro, conta pra gente onde moram seus netos e como tem sido acompanhar esse crescimento de longe. Nós temos aí uma parte dos netos, 4 deles estão no Canadá, 2 deles moram a partir de casa, a 1 quilômetro, e 2 moram a 150 quilômetros daqui, lá em Hortolândia. A gente tem uma marca antiga, tá vendo? Que ele já se apagou, ó. Está embaixo, tá vendo? É as marcações antigas, ó. Aí eu coloquei essa outra por cima e nós fizemos assim, ó, com uma fotinha. Por exemplo, a primeira é a Gabriela, depois a Angélica, lá do Canadá, depois o Arthur, aí aqui vem o Gustavo, aí vem a Isabela, aí vem a Camila e a Lorena e por último o Thomas aqui embaixo. Isso começou com uma brincadeira, eu coloquei isso ali na parede e aí toda vez que os netos chegavam aqui em casa a gente brincava de levar eles ali e marcar eles na altura. E aí, 6 anos atrás, a minha filha foi para o Canadá e ficou lá a marca deles. Eles chegam aqui, correm para lá, vovô, mede a minha altura, né? Oi, aqui é a parte da família que mora no Canadá. Então, seguindo a tradição do vovô, a gente também faz as medições aqui. Então, vamos lá, Gabi. A Gabi tem 1,60, elas são gêmeas, mas medem bem diferente. A Angélica tem 1,57 e o Arthur tem 1,42 e o Thomas... Vai lá, Thomas! O Thomas tem 73, nosso pequenininho. Vamos dar um tchau aqui. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Que graça, né? O avô. muito gostoso. E me diga como as crianças vão crescendo rápido. Eu acho que muitas casas têm essas marcações. É gostoso registrar, né? E sabe que eu lembrei, doutor, também? Muitos pediatras pedem para a criança fazer aquele raio-x do punho. Para justamente acompanhar o crescimento, né? Por que é importante fazer esse raio-x? O raio-x do punho é um raio-x especial que é para medir idade óssea. Então, tem uma classificação que, de acordo com o fechamento daquela fise de crescimento, que conforme nós vamos envelhecendo, a fise de crescimento ela vai fechando, então hoje nós conseguimos classificar e isso você consegue prever o quanto a criança ainda vai crescer. Então, se, por exemplo, pegou uma menina que tem 14 anos e a fise de crescimento dela está aberta, então quer dizer que ela vai crescer muito ainda. Se você pegar uma outra menina que a fise de crescimento fechada, aí ela vai crescer bem menos. Entendeu? Então a gente consegue saber. Dá para acompanhar esse crescimento, né? A sua filha mais velha está com 13 anos, Com sim. 13, ela ainda está crescendo. Sim, ainda está em fase de crescimento. Ela está com tudo bem. quanto de altura? Ai, já me passou. E a meta era passar a mãe, isso ela já alcançou. Isso daí tá bom. Então já tem 1,60 m, por aí. Ai, que barato. 13 E anos. você ia acompanhando? Você fazia isso de marcar o crescimento das meninas? Você sabe, olha, esse crescimento na parede, uma marcação assim, não. Lá em casa, a marcação sempre foi a mãe, né? Então, se chegou no peito, se chegou no queixo, isso passou A a Letícia cabeça. já chegou, vamos ver a Júlia. A Júlia já tá bem também, tá Eu alta. tô no queixo. Eu também media isso, ainda cabe no meu queixo e tal. Agora o meu filho tá do meu tamanho. As meninas não sei se vão passar a mãe, não. E Júlia, você pratica qual esporte? Eu praticava iniciação esportiva e ginástica. Agora eu já parei de fazer iniciação esportiva e agora eu só tô com a ginástica. Ah, porque o doutor Leandro é especialista também em medicina esportiva, né, Exato. doutor? E existe uma atividade específica para as crianças menores? Sim, na verdade, hoje no Brasil, qual que é a recomendação? A partir dos 5 anos de idade, você colocar a criança em alguma escolinha de esporte, onde ela vai desenvolver
todo tipo de atividade, porque o importante é você desenvolver o neuropsicomotor, ou seja, a coordenação motora da criança. Então, não especificamente, se deu 5 anos, vou colocar na escolinha de futebol, ou na de basquete, ou na de vôlei. O mais importante é você, primeiro, desenvolver o geral e mais para frente colocar no esporte específico. Porque a criança não pode exagerar, né, no esporte, se sobrecarregar. Só que o meu filho com 12 anos falou, mãe, eu quero ir na musculação para ficar bombado. Eu falei, eu acho que com 12 você não pode, né? Excelente pergunta. Isso daí é tema de discussão até hoje em dia nos congressos de ortopedia. O que se preconizava antigamente? Você só pode fazer musculação a partir dos 16 anos de idade. Só que mudou. Então, hoje, você pode realmente pegar uma criança de 12, 13 anos, ir para a academia com um professor do lado, ou um fisioterapeuta também, que auxilia na prática esportiva, e sob orientação pode fazer alguma atividade. Mas a intenção é diferente. Não é para ficar grandão, fortão. A intenção qualquer? Para corrigir algum desvio que aquela pessoa tenha, ou aquela criança tem. Por exemplo, tem uma fraqueza da coxa, ou uma fraqueza do tronco, está com dor nas costas. Então, são exercícios específicos. Então só para ficar bombado, só depois dos 16, né? 16 anos. Viu, André? Tá o recado para você, hein? Não fique insistindo. Tudo tem sua hora, né, doutor? É verdade. Doutor, eu fiquei com uma dúvida agora que acho que é importante a gente pontuar, porque você falou de tomar remédio, da medicação quando sente dor. Mas aí não é para dar remédio toda hora, né? Não. Na verdade, o que acontece? Naqueles casos eventuais, poxa, começou a doer, não tem problema você dar um analgésico, um anti-inflamatório que já tenha tomado antes, para ver se passa o sintoma. De vez em quando é uma coisa passageira. Agora, quando a dor é recorrente... Porque a criança que sente dor toda semana. Não, tem que procurar a ajuda de um médico, uma orientação, porque pode ser dor de crescimento, pode ser outras coisas muito mais graves também. Então, tem que investigar. E, Patrícia, como é que foi o tratamento? A Letícia ainda faz tratamento? Ainda tem dor? A sua mais velha? Não, hoje ela tem mais dores características da prática da ginástica, né? Mas nada como num tratamento. E como foi o tratamento que ela fez? Foi exatamente com o uso de analgésico, quando ela tinha um pico maior de dor. Mas, normalmente, mais os alongamentos no dia a dia, não com medicação. E a Júlia... também a ideia, ela pede muita massagem, o carinho de mãe, uma coisa mais assim, mas não com medicamento, só mesmo no momento mais crítico da dor. E daí a criança tem que fazer a fisioterapia mesmo, né? Se não tratar, não vai melhorar. Essa dor, ela no futuro pode se tornar uma dor até crônica? Sim, porque o que acontece? Principalmente nos joelhos, quando você tem... Aí precisa uma explicaçãozinha técnica para todo mundo entender. Nós temos aqui aquele ossinho da frente, chama patela. Antigamente chamava de rótula. E aqui tem um tendão, que é o tendão patelar. Então, quando você está com o crescimento ativo, ou seja, está naquele estirão, o tendão patelar começa a puxar a cartilagem de crescimento aqui da perna, que é a tíbia. Se fica puxando muito tempo, aquela cartilagem levanta até a ponto de precisar de cirurgia. Olha, aí entendeu? na vida adulta já. Na vida adulta ou mesmo na adolescência. Na adolescência. Então, é importante fazer o diagnóstico rápido para você tratar da maneira correta para não evoluir para um caso grave como esse. Olha só como dor de crescimento não é frescura, né? Como a gente tem que ficar atento, né? Quando as meninas reclamavam de dor, você logo se preocupou ou você era do tipo de mãe que pensava, isso fez mais atividade, daqui a pouco passa, como é que era? Olha, bom, acho que o pediatra, se ele tivesse aqui, ele ia responder, Patrícia, você ouve muitas dores das meninas, né? Qualquer dor você está atenta. Eu procuro ouvi-las, sim, mas com moderação, né? Porque faz esporte, tem a prática esportiva, então, num primeiro momento, você pensa que é do esporte. Como persiste o incômodo, aí eu procurei, como persistiu o incômodo, eu procurei o especialista. Olha, o nosso bate-papo foi muito importante. Tenho certeza que a gente tirou várias dúvidas dos pais de casa, né? Porque muita gente não sabe sobre a dor do crescimento e o que fazer com ela, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma delícia bater papo com você, Júlia. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, eu. E doutor Leandro, obrigada pelas orientações. Obrigado pelo convite. É isso aí, olha, no papo de hoje a gente falou de dor do crescimento e aprendeu que isso não é frescura não, viu? Ela acontece mesmo. Até a próxima.